A história política da Mesopotâmia antiga não apresenta um tema subjacente, tal como o caráter divino da realeza que existia no Egito. As rivalidades locais, as invasões estrangeiras, a súbita eclosão e o igualmente súbito colapso do poder militar é que constituem a sua substância. Trata-se de uma longa história de batalhas, de conquista de territórios e reconquistas, pois estes povos estavam sempre disputando as terras, o que convergiu para as guerras que ainda hoje se sucedem, cada vez mais terríveis. A quantidade de povos que ocupou a Mesopotâmia, bem como a história de poder sobre as cidades conquistadas nas batalhas, dificulta nosso entendimento da história e da arte mesopotâmica. Cada povo tinha sua própria arte e com elas características próprias. Não é tão simples quanto estudarmos outros períodos visto aqui em História da Arte 1. Talvez se trate do conteúdo mais complexo da disciplina. Contexto. A história da arte mesopotâmica aparece paralela ao da civilização egípcia, com seu registro da escrita sendo uma das sociedades que mais contribuiu com o avanço da civilização como um todo, pois, tal como os egípcios, traz a invenção da escrita como uma de suas marcas. O que sabemos sobre a Mesopotâmia? É um planalto delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Os rios desembocam no Golfo Pérsico e a região toda é rodeada por desertos. O vale é uma estreita faixa de terra fértil, protegida por desertos, parecendo uma depressão larga e rasa, com poucas defesas naturais. Fácil de ser invadida por qualquer direção, o que mostra como a região teve pouco potencial para ser unificada sob um único governante. Principais povos que ocuparam a Mesopotâmia: os Sumérios. Os Sumérios se instalaram ao sul da Caldeia por volta de 3000 a.C. Eram de origem não semita. Fundaram as cidades de Ur, Uruk e Uma. Estas cidades eram governadas por pateses, ou chefes, que viviam em disputas de supremacia e constantes lutas entre si, a cultura suplantada pela Acádia. Em 8500 a.C., os sumérios, povo originário da Ásia Menor, se fixam no extremo sul da Mesopotâmia. Mais tarde, outros povos ocupam o centro e o norte da região. Entre 4000 e 3000 a.C., surgem as primeiras cidades na Mesopotâmia e os sumérios criam a escrita cuneiforme. Destaca-se o abandono do modo de vida neolítico, de caçadores e coletores, para se dedicar à agricultura e à criação de animais. Organização político-social dos sumérios. Cada cidade-estado tinha seu próprio deus local, que era seu rei e dono. Em troca, ele defenderia a causa de seus súditos junto a outras divindades que controlavam as forças da natureza, tais como o vento e o clima, a fertilidade e os corpos celestes. Forma de governo: socialismo teocrático, uma sociedade planejada que se centrava no templo. Era o templo que controlava a divisão do trabalho e os recursos para empreendimentos como a construção de represas ou canais de irrigação, além de arrecadar e distribuir grande parte das colheitas. Tudo isso exigia que se mantivessem minuciosos registros escritos. Na imagem, a cidade murada dos Sumérios, com o zigurate de Ur, construído por Ur-Nammu. Os zigurates eram um dos elementos mais característicos da antiga Mesopotâmia. Em muitas cidades, o templo do deus tutelar compreendia um zigurate que constava de uma série de plataformas sobrepostas, em cima das quais havia um templo. Os templos erigidos sobre as plataformas já se encontravam no período Ubaid em Eridu, por volta do 5º milênio a.C. Os primeiros zigurates verdadeiros foram construídos por Ur-Nammu, 2112 a.C. a 2095 a.C.
primeiro rei da terceira dinastia de Ur, em Ur, Eridu, Uruk e Nippur. A planta era semelhante em todos eles, com uma base retangular, três escalinatas que se cruzavam em ângulo reto e que conduziam ao templo alto. Arquitetura religiosa, Sigurate do rei Ur-Nammu em Ur, cerca de 2500 a.C., hoje o Iraque. Tem 3 pisos, o piso inferior com cerca de 16 metros de altura. Na década de 1980, foi reconstruído parcialmente a fachada e a escadaria, alvenaria de tijolos secos ao sol e tijolos cozidos. O zigurate de Ur foi construído para o deus da lua, Nana, e é um dos que se conservam em melhor estado, graças a Nabucodonosor II, um rei babilônio, cujo reinado durou entre 605 e 562 a.C., que ordenou sua reconstrução depois que os acádios o destruíram. Vista do zigurate de Ur. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios, feita com objetos em forma de cunha. Junto dos hieróglifos egípcios, são o mais antigo tipo de escrita, datado de cerca de 3500 a.C. Inicialmente usavam pictogramas, eram escritos em argila. Os pictogramas foram suprimidos e as cunhas começaram a ser rotacionadas. As tabuletas cuneiformes de argila podiam ser reutilizadas. O cilindro e a impressão quando rolado pela argila úmida. A fabricação de selos cilíndricos era uma forma de arte altamente considerada na antiga Suméria. Os gravadores tiveram que esculpir as pedras duras do cilindro usando apenas ferramentas simples. As imagens e as letras tinham que ser esculpidas em reverso espacial e fotográfico, para que fossem retiradas da superfície e mostrassem as imagens voltadas para a direção certa. Aqui vemos o selo de Hashhammer, mostrando o rei Ur-Nammu entronado. Impressão moderna, artefato de cerca de 2100 a.C., altura de 5,3 centímetros, no British Museum, em Londres. O governador Hashhammer está sentado conduzido à presença do rei Ur-Nammu pela semideusa Lama. Destaca-se a posição das mãos na altura da boca, bem como forma de oração. Esta forma de oração é usada até hoje pelas religiões monoteístas. Podemos identificar esta arte como puramente naturalista, pois retratava uma experiência cotidiana. Por outro lado, parece que o artista também se detém na ideia conceitual, isto é, na substância íntima da coisa, como diz o historiador Hauser. Os selos eram feitos em vários materiais diferentes e seus tamanhos eram muito pequenos e são peças delicadas, apesar de feitas em materiais resistentes às pedrarias. Aqui vemos um cilindro em lápis lazuli, selo cilíndrico de lápis lazuli sumeriano da terceira dinastia, cerca de 2500 a 2400 a.C. O cemitério real de Ur, atual Iraque, escavado por Sir Leonard Woolley em 1927-1928. Observem a quantidade de pessoas, boa parte delas moradores locais, envolvidas nas escavações. Leonard Woolley, arqueólogo britânico, muito conhecido por suas escavações em Ur, na Mesopotâmia, considerado um dos primeiros arqueólogos modernos, assistente de Arthur Evans, que vai aparecer mais adiante na nossa aula de arte egéia. Os trabalhos em Ur começaram em 1922 e seguiram por cerca de 13 anos. Durante as escavações, Leonard se casou com Catherine Kelly, uma arqueóloga que participava das escavações e que contribuiu muito com os resultados.
Ela se tornou sua grande colaboradora até sua morte em 1945. As escavações foram em túmulos em torno do zigurate de Ur, que também se encontrava soterrado. Leonard e Catherine Woolley escavando o cemitério real de Ur. Catherine foi a ilustradora oficial da escavação e se tornou assistente principal de Woolley. Ela ajudou na reconstrução de vários objetos exumados do local, principalmente na restauração do cocar da Rainha Puab. O cocar da Rainha Puab foi uma das descobertas mais opulentas de Ur e mostrou-se crucial para entender a vida real na antiga Mesopotâmia. A escritora Agatha Christie, que conheceu Max Mallowan nas escavações em Ur no ano de 1930, e eles se casaram logo depois. Mallowan era assistente de Leonard Woolley e se tornou também um grande e respeitado arqueólogo. Christie era uma apaixonada por arqueologia. Ela ajudava Mallowan na coleta, limpeza e armazenamento dos artefatos encontrados. Escreveu o romance Morte na Mesopotâmia, de 1934, inspirado nas escavações realizadas na cidade de Nínive, um assentamento neolítico que data do 6º milênio a.C. As descrições bem-humoradas que Christie faz dos desafios encontrados nas escavações e suas condições espartanas de vida são encantadores. A escultura em bronze apresenta características de maior flexibilidade e realismo em comparação com a da pedra. Bode e árvore como um suporte de oferendas de Ur, cerca de 2600 a.C. Madeira, ouro e lápis-lazuli, altura de 51 centímetros. Museu da Universidade, em Filadélfia. Lira da Rainha Puab, encontrada nas escavações do Cemitério Real de Ur, atual Iraque Meridional, por Leonard Woolley. Junto à lira foram encontrados corpos de 10 mulheres cobertas por joias e ornamentos. Interpreta-se que foram vítimas sacrificadas a fim de acompanhar e servir a rainha no outro mundo. O painel frontal encontrado na lira representa o ritual de sepultamento na Mesopotâmia e o poder real sobre a natureza. O touro dourado representa o deus do sol Shamash, seguindo da crença de ser o único deus capaz de descer no submundo e ressurgir ao nascer do sol. A barba, os olhos e o manto foram feitos em lápis-lazuli e são originais. A máscara do touro foi encontrada quebrada, porém ela foi refeita em lâminas de ouro. A cabeça do touro e as incrustações, em várias cores, são a personificação das teorias sobre a vida e a morte e partem de um princípio completo naturalista, que parte da aproximação pelo artista entre a obra e a natureza, daquilo que pretende ser representado, sem se preocupar com detalhes minuciosos e verossímeis, mas tendo coerência com o contexto geral da vida e crença dos sumérios. Também foram utilizados conchas, calcário vermelho, betume e madeira na lira, que tem altura de 112 centímetros e foi produzida em cerca de 2600 a 2400 a.C. Referências bibliográficas do livro Coleção Folha Grandes Museus do Mundo, British Museum. A lira, quando encontrada na escavação do Cemitério Real de Ur, na tumba da Rainha Puab. Ela foi reconstituída usando a técnica de preencher os vazios com injeções de gesso, desenvolvida por Giuseppe Fiorelli quando a aplicou nas escavações em Pompeia em 1860. Se quiserem ouvir o som da lira, há o endereço de seu vídeo no site do YouTube. O estandarte de Ur. Talvez não seja um instrumento militar, mas uma caixa de som. Cerca de 2600 a 2400 a.C., feito em mármore, lápis-lazuli, calcário vermelho e conchas, 26 centímetros de altura. Museu Britânico, em Londres.
Reparem que na cena do estandarte aparece a lira com cabeça de touro, encontrada na tumba da rainha Puabe. Há duas cenas. Uma cena é a cena de guerra, que mostra filas de carros de combate e de soldados de infantaria com suas armas e escudos. Aparece também alguns prisioneiros sendo pisoteados na terceira banda de imagens. Na cena do meio, há dois prisioneiros sendo levados, bem no meio da imagem, que são apresentados diante do rei como botim de guerra. O monarca sumério, Urpabilsag, porta uma lança e recebe as honras. No verso, há uma cena de paz, onde se apresenta um desfile de súditos, portando animais e produtos agrícolas como oferendas ao monarca, que aparece entronado na parte superior. No banquete aparecem músicos que tocam a harpa com cabeça de touro, encontrada no túmulo da rainha Puabe. Penteado com bandas de ouro e joias da rainha Puabe. Vejam que no slide há o endereço de um site maravilhoso que traz todo o tesouro da rainha. Escultura em pedra, principais características. Presença de diversos materiais coloridos e incrustados. Aspectos geométricos do período dinástico arcaico. Figura dos deuses sempre maior que as demais. Olhos acentuados, essencialmente cilíndrica, em forma de cone. Representações de animais, cenas humanas em relevo ou associadas a uma divindade. Os materiais são moldada por materiais brandos por ser fundida, bronze, ou construídas em mármore. É marcada pela combinação de diferentes substâncias tais como madeira, folhas de ouro, lápis lazuli. Corpos e cabeças esquemáticas de forma que a atenção não se desviasse dos olhos, que são as janelas da alma. A Dama de Vaca, esculpida em mármore ou pedra de caliça branca. As fontes divergem quanto ao material. Originalmente era policromada, com branco para a pele e outras cores para os cabelos e adornos. Olhos amendoados, sem pálpebras. Mostra a continuidade das sobrancelhas, sendo que uma sobrancelha única aparece, sem divisão, e é um dos traços típicos da arte figurativa da região. O olhar intenso também se destaca nessas obras. Foi encontrada em um complexo de templos dedicado a Inanna, deusa suméria do amor e da fertilidade. Tem altura de 20 centímetros e seus complementos eram em lápis lazuli, betume e lâminas de ouro. Estátuas do Templo de Abu, em Tel Asmar, cerca de 2700 a 2500 a.C. Mármore. A imagem mais alta mede cerca de 76 centímetros. Museu do Iraque, em Bagdá, e Instituto Oriental da Universidade de Chicago. Segundo Jansson, a estátua maior, com uns 75 centímetros, representa Abu, o deus da vegetação. A segunda em altura é uma deusa-mãe, as outras, sacerdotes e devotos. As divindades distinguem-se pelas dimensões superiores e pelo maior diâmetro das pupilas, embora todas as figuras possuam olhos enormes, cuja fixação é acentuada pelo colorido dos materiais incrustados que ainda se conservam. O grupo devia achar-se na cela do templo de Abu, estando os sacerdotes e fiéis voltados para os dois deuses, em muda comunicação pelo olhar. Referência de Jansson, livro de 2007, página 106. Detalhe de uma das esculturas, onde vemos os olhos enormes e a sobrancelha única. O intendente de Ebi-Il, em lápis lazuli e alabastro, cerca de 2500 a 3000 a.C. Museu do Louvre, altura de 52 centímetros e largura de 20 centímetros, aproximadamente. De acordo com o Museu do Louvre, onde a estátua se encontra, muitos adoradores colocaram estátuas votivas à sua própria imagem nos templos de Mari, perpetuando sua presença diante da divindade. Essas estátuas de figuras de oração
São representadas principalmente com as mãos unidas e vestindo uma roupa conhecida como saia Kaunakis. A estátua de Ebiil é uma obra-prima em virtude de sua habilidade, estando em preservação e estilo expressivo. Aqui podemos ver o resultado da incrustação dos olhos em lápis lazuli. Os acadianos, cerca de 2500 a 1790 a.C., se instalaram ao norte da Caldeia por volta de 3000. Eram de origem semita e fundaram as cidades de Kix, Opis e Acade. Destaca-se para o rei acade Sargão I, que conquistou a Suméria e uniu a Mesopotâmia sob seu governo. É dele a imagem que vemos no slide. Em 2350 a.C., diversas cidades são unificadas sob a liderança de Sargão, rei de Kish, dando início ao Império Acádico. Essa sociedade dura apenas cerca de 150 anos, já que em 2100 a.C., o Império Acádico entra em declínio. Os acadianos marcam o fim do período dinástico arcaico dos sumérios. Algumas populações semíticas da Mesopotâmia setentrional encaminham-se para o sul e acabam ganhando ascendência sobre os sumérios. Como resultado, temos o declínio do socialismo teocrático da cidade-estado, uma sociedade planificada cujo centro administrativo era o templo, e passam a governar as cidades como monarcas. São os intendentes do deus e glorificam esse monarca. Na estela de Naram-Sin, vemos exatamente o que é a missão de glorificar o monarca. Para Jansson, autor de nosso livro Iniciação à História da Arte, Naram-Sin aparece no alto da peça, com o capacete de chifres de um deus. Temos o registro da vitória militar. Não há uma narrativa linear horizontal, mas uma composição unificada. O comandante reivindica sua condição de igualdade junto aos deuses. De acordo com o site do Museu do Louvre, celebra o triunfo do rei Naram-Sin sob o povo da montanha Lulubi. O governante acadiano conduz suas tropas às encostas íngremes do país inimigo, esmagando impiedosamente toda a resistência. A marcha vitoriosa do conquistador é acompanhada pela ascensão pessoal de um soberano que agora quer ser igual aos deuses. Vemos a glorificação do monarca também na escultura, a cabeça de um soberano acadiano de Nínive, que retrata Sargão. Ela data de 2300 a 2220 a.C., aproximadamente, e é feita em bronze, com 30 centímetros de altura. Está no Museu do Iraque, em Bagdá. Essa escultura foi produzida em várias vezes, também usando outros materiais, como bronze, mármore e cobre. Cilindro de Gilgamesh, o rei-herói. Considerado o mais ilustre antecessor dos reis sumérios, tornando-se objeto de lendas e poemas e sendo venerado como deidade. Vários relatos sobre seus feitos são conhecidos de maneira fragmentária a partir do segundo milênio antes de Cristo, os mais antigos em sumério e os mais recentes em acádio. Numa dessas lendas, Gilgamesh enfrenta e vence Agá, rei de Kis, consolidando a independência de Uruk. Essa lenda retrata as lutas pela supremacia entre as cidades mesopotâmicas no início da história suméria. Na história da luta contra Agá, um dos guerreiros mais destacados de Gilgamesh é Enkidu, retratado como amigo do herói na epopeia de Gilgamesh. Os reis de Ur expulsam os acadianos em 2125 a.C., aproximadamente, estabelecendo uma monarquia que dura cerca de 100 anos. No período de ocupação estrangeira, Lagash, a moderna Telo, uma das cidades-estados menores, conseguiu manter a independência. O seu chefe, Gudea, era o rei local, que tinha inclusive seu próprio templo. Do templo nada resta, mas foram encontradas várias estátuas de Gudea,
colocadas no santuário da cidade e todas de um mesmo tipo. Gudea, príncipe de Lagash, estátua entronada dedicada ao deus Nigizidá, feita em diorita. Antigos babilônios. De origem bárbara, fundaram a Babilônia, cidade situada em um ponto privilegiado, onde se aproximam os rios Tigre e Eufrates, lugar onde se cruzavam as rotas que conduziam à Assíria, à Pérsia e à Arábia. Em 1800 a.C., a Babilônia afirma-se como a cidade mais importante da Mesopotâmia. Surge o primeiro Império Babilônico. Já em 1600 a.C., esse império se desintegra, pois os hititas, povo originário da Ásia Menor, conquistam a Mesopotâmia. Os babilônios tiveram a primeira ocupação pelo rei Hammurabi, cuja marca são as leis escritas. Mais adiante veremos os neobabilônios. Estela do Código de Hammurabi, rei da Babilônia, diante do rei Shamash, deus do sol e da justiça, conservada no Museu do Louvre, em Paris. Hammurabi decretou um código de leis inscritas nessa estela encontrada em Susa, Atural Sush, no Irã, em 1901. Burney Relief, séculos 19 ou 18 a.C., feita em argila e que se encontra no British Museum. Pode ser Ishtar ou Ereshkigal, deusa do submundo e dos mortos. Equivalentes variam entre Hades, quando aparece como Irkala, e governa este reino, junto de seu esposo Nergal, ou Hecate. O Burney Relief, também conhecido como a deusa da noite ou rainha da noite, é uma placa de terracota em alto relevo do período da Babilônia Antiga, representando uma figura alada nua, como uma deusa com garras de pássaros, sobre 2 leões, ladeada por corujas. É chamada de relevo de Burney, pois pertencia ao negociante de antiguidades Sidney Burney. A peça tem uma história interessante e era ricamente colorida, em ocre vermelho, preto, branco e amarelo, como vemos na reconstituição. Assírios, cerca de 1500 a 612 a.C., região de Assur, norte da Mesopotâmia, atual Iraque. Fundaram as cidades de Nínive, Nimrud e Khorsabad. Se instalaram mais ao norte da Mesopotâmia. A princípio eram não-semitas e eram provenientes de Mitanni, sudoeste da Armênia. Em 1200 a.C., os assírios vencem os hititas e estabelecem um império assírio. Em 612 a.C., os babilônios derrotam os assírios, destroem sua capital, a cidade de Nínive, e fundam o segundo império babilônico. São muito frequentes em sua arte os relevos e esculturas da caça ao leão, destaque para a decoração com ladrilhos cerâmicos. Gênio alado, provavelmente retratado com as feições do rei, lavrado numa das portas de Dur-Sharrukin, antiga cidade da Assíria, hoje Khorsabad, no Iraque. Tem cerca de 3,65 metros. Aparece com a pinha e o cesto, abençoando. É do palácio do rei Sargão II, de Dur-Sharrukin, cerca de 717 a.C., fundada por Sargão II, o Usurpador, norte da antiga capital Nínive, que significa Forte de Sargão. Vemos um deus com 4 asas, com um balde e uma pinha, lavrado numa das portas de Dur-Sharrukin, cerca de 3,65 metros. Relevos esculpidos representando Assurbanipal, o último grande rei assírio, caçando leões. Palácio Norte de Nínive, cerca de 645 a 635 a.C., no British Museum. A economia era baseada na guerra, na submissão e exploração dos povos vizinhos. Portanto, a caça e a guerra eram as principais representações. Não só exaltavam os valores espirituais, como o vigor físico do homem. Nos animais também se acentuam a anatomia e a musculatura. Os baixos relevos representam o naturalismo nas figuras,
estilização nos elementos que simbolizam a força física, cabelos, barba, músculos e jubas nos leões. Assurbanipal a cavalo enfiando a lança na cabeça do leão, 645 a 635 a.C., British Museum. Observem o grande detalhamento dos trajes, do material do cavalo, da juba, do leão. É incrível! Lamassus de Khorsabad, hoje Iraque, antes Dur-Sharrukin. Feita em alabastro e estão no Museu do Louvre. Estes touros androcéfalos alados representam gênios protetores que eram os vigias de certas portas da cidade e do palácio de Khorsabad, na Mesopotâmia. São uma combinação entre uma cabeça de homem, um corpo de touro e asas de um pássaro. Asseguravam proteção contra qualquer eventual inimigo na criação da cidade, em 1713 a.C. Khorsabad é uma das cidades destruídas pelo Estado Islâmico, e hoje temos apenas os exemplares que restaram nos museus, como o Museu do Iraque, o Louvre, o British e o Metropolitan. Neobabilônios. Em 612 a.C., os babilônios derrotam os assírios, destroem sua capital, a cidade de Nínive, e fundam o Segundo Império Babilônico. Em 539 a.C., os persas conquistam a Mesopotâmia, pondo fim ao Império Babilônico. Os neobabilônios eram os caldeus que derrotaram os assírios. O Segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico, é a denominação para uma época de 626 a.C. a 539 a.C., e foi dominada pelo governo de Nabucodonosor II. Na imagem, vemos a entrada da Babilônia, com a porta de Ishtar, que veremos nos próximos slides. Ruínas da porta de Ishtar, durante escavações arqueológicas na antiga Babilônia. Essas ruínas foram completamente desmontadas e levadas para um museu. Aqui vemos um relevo em terracota do início do segundo milênio a.C., que mostra Ishtar segurando seu símbolo. Ela é a deusa babilônica do amor, do erotismo e da guerra, derivada da deusa suméria Inanna. Aqui vemos a Porta de Ishtar, construída em cerca de 575 a.C. pelo rei Nabucodonosor, ao norte da Babilônia. Foi montada no Pergamon Museu, em Berlim. O Museu Pérgamo, construído no mesmo lugar onde havia um museu menor, com coleções de peças arqueológicas de cidades da antiguidade, como Pérgamo, Priene e Magnésia. O Museu Pérgamo é organizado em 3 seções distintas: a coleção de antiguidades clássicas, o Museu do Antigo Oriente Médio e o Museu de Arte Islâmica. O primeiro edifício foi demolido e o atual prédio do Museu Pérgamo foi construído entre 1910 e 1930, com 3 monumentais alas, sendo uma central e 2 laterais. Um dos 8 portões da muralha que cercava a cidade da Babilônia e que dava acesso à cidade. Possui 14 metros de altura e 30 metros de largura, decorado em alto relevo com os animais sagrados da Babilônia, o leão de Ishtar, o touro de Haddad e o dragão de Marduk. O material foi escavado pelo arqueólogo e arquiteto alemão Robert Caldew, e a escavação aconteceu entre 1902 e 1914. Em 1930, a porta já se encontrava montada no museu. A porta e a via processional se encontram no Museu do Pérgamo. Entretanto, partes da via processional estão distribuídas em cerca de 16 museus no mundo. A via processional era o caminho que levava até a porta, lineada por paredes decoradas com tijolos de vidro colorido e que era usada em ocasiões festivas como a procissão dos deuses.
A porta de Ishtar e a via processional foram remontadas com o mais próximo possível das dimensões originais. Estipula-se que pelo menos 14 metros de tijolos da porta tenham sido descobertos nas escavações. Dentre os museus que possuem partes da via processional, o Museu do Louvre possui leões. Funcionários do museu classificando fragmentos de tijolos de vidro escavados por Robert Caldwell na Babilônia entre 1902 e 1914. Painel reconstruído completo da Sala do Trono de Nabucodonosor em exposição no museu em Berlim. Os leões de passeio enfatizam o poder do rei babilônico. Nossa bibliografia e site.